Fala pessoal, beleza? Boa noite, né? Vamos ao recap de hoje, tá pessoal? Meninos, quanto a esse movimentação do preço, tá? Dia 24/10 e a gente já pensa aqui em algumas ideias aqui para amanhã, beleza? Amanhã não vou conseguir estar operando, tá? Mas bons trades para a galera aí. Gráfico diário, né, pessoal? Dentro daquilo que a gente havia falado, né? A gente não sabe exatamente quando, né, que o mercado vai, por exemplo, né, apresentar algum tipo de bom impulso de alta. Mas a gente vem falando, né, que quanto à localização, né, quando o preço atinge essas regiões, e como já tem, né, uma estatística do Brooks, tem toda a questão de um cenário, né, de estudo, né, que a gente observa, né, região, por exemplo, de 61,8, né, dessa movimentação macro, deixamos marcado aqui, região clara, né, de movimentação de três puxadas, e que mais vezes, né, esse tipo de movimentação aqui ele gera pelo menos uma correção TBTL. Cabe a nós, né, tentar lidar com isso. Aqui, né, por localização, eu venho, né, pensando em comprar baixo esse tipo de movimentação, né, por conta, né, da baixa probabilidade de rompimento. É melhor eu trabalhar a favor da compra e 75% das vezes pegar algum tipo de movimentação de alta do que, né, basicamente a gente tentar vender isso daqui e ficar com 25% de probabilidade, né, de um rompimento e continuidade, né, de ter pelo menos duas pernas aqui de uma falha de wedge. Então, quanto a essas probabilidades, por localização, né, aqui seria uma região mais interessante para compra. É, boa barra, né, saindo aqui da região, mas mais vezes isso daqui acaba sendo, né, uma movimentação ainda bem lateral, né, dentro daquela lógica, né, de que a gente tem uma correção TBTL, 10 barras, né, duas pernas, né, então a gente pode ter um impulso, uma correção, um segundo impulso, né, e isso, se não muda, né, o ponto de inflexão, tende a continuar a sua movimentação a favor, né, dessa tendência do gráfico diário aqui que está se tornando, né? A gente tem aqui, ó, depois de fechamentos completos aqui abaixo da média móvel de 20, né? A gente já tem uma certa tendência aqui, né? Já tem 24 fechamentos. Tendência, né? Tem sua dificuldade de ser revertida, né? Teria ainda o gap de média aqui agora do diário, né? Para acontecer, para ter ainda algum teste do tipo da mínima da tendência, né? Para depois, né? A gente pensar numa possibilidade maior, né? No caso de uma reversão. Aqui nos 60 minutos, pessoal, falamos também, né, dessa o mercado veio trabalhar abaixo da 20, né, aqui mais uma vez ó, vindo trabalhar abaixo da 20. Até aqui, né, uma certa lateralidade, mas ele vem trabalhar de novo aqui abaixo da 20. Ó, se a gente observa essa movimentação mesmo, essa daqui final, né, que foi um pouco mais direcional, a gente tem aqui cerca de 28 fechamentos aqui abaixo da média móvel de 20. Então, mais uma vez tendência, né? Aqui, né, durante toda, né, na verdade, desde essa barra aqui, ó, a gente não teve, né, fechamentos, né, completos aqui acima da média móvel de 20. Então, agora a gente tem aqui os dois primeiros, né? Aqui também, ó, é uma própria aquela movimentação daquela cunha, né, que a gente havia feito aqui, né, que esse tipo de cunha aqui é o que o Brooks, né, cita como os melhores tipos, né? Aqui seria a região de nested wedge, né, que a gente vinha conversando. E aqui só liguei, né, essa própria LTB aqui para a gente ver se essa movimentação aqui ela vem se afunilando, né, ou se ela se parece muito mais com um canal amplo, né, onde as correções são profundas. Nesse caso, ela vinha se afunilando. Então, aqui dentro do gráfico dos 60 minutos, pessoal, a gente tem aqui o preço já cumprindo um setup, né, de venda, né, que a gente tem, como a gente citou, né, a partir desse fechamento, ou mesmo a partir desse, ou a partir daqui. De todas as maneiras, né, a gente já tem mais de 20 fechamentos abaixo da 20 e com uma movimentação de topos e fundos descendentes até o presente momento. Quando, né, a gente tem os dois primeiros fechamentos aqui acima dessa movimentação, a gente chama isso daqui de gap de média. Quando a gente tem um gap de média, né, a gente tem um potencial setup de venda. Esse potencial setup de venda, né, a ativação dele, né, ela é na perda da mínima de barra. Ou seja, uma 2BR, uma outside, né, o mercado vem acima e volta e fecha abaixo. Né, a questão é ter a perda de mínimo. Aqui você tem um microcanal, né, relativamente fraco, né, uma barra de alta, mas com muito pavio, um pequeno doji, né, uma barra de continuidade, né? Depois outro pequeno doji, assim, não são barras de força, né? Então, você não vê, né, excelentes barras de tendência. Se fossem barras razoáveis de tendência, né, essa movimentação seria ainda, né, teria um potencial um pouco mais comprador, né? Digamos que as barras fossem, por exemplo, dessa maneira aqui, ó, tá? Isso seria, né, um excelente microcanal. E aí isso poderia muito bem invalidar bastante esse setup. Pontos, né, importantes aqui para essa movimentação, né, pessoal? Aqui você tem um gap aberto, ó, tá? Máxima da B5, mínima da B7, né? Então, aqui
Essa região é a região de gap. Aqui a gente tem uma região de POC. Aqui a gente tem dois magnetos, né, para essa movimentação. Isso aqui seria uma possibilidade, né, do mercado preencher esse gap. Aí tem a possibilidade de gap negativo, né, o mercado voltar a subir. O mercado também pode testar essa região de POC, né? Essas regiões de POC são regiões de troca de contrato que muitas vezes, né, são alcançadas principalmente em cenário lateral e o gap de médio ele põe fim, né, a essa boa tendência aqui dos 60 minutos, né, e iniciando provavelmente, né, uma fase mais lateral, né, uma movimentação mais lateral do preço. Era antes tendência, agora, né, tem potencial para ser lateralidade. O que a gente tem ainda mais, né, de informação? O mercado está aqui na própria LTB, né? Mesmo se você ligar essa outra LTB aqui, ó, dos topos mais próximos, né, você chega aqui no mercado, né, nessa mesma região, tá? Então, aqui é alto, né, nesse canal de baixa aqui. Beleza, alto no canal de baixa. O que mais que a gente tem aqui, Luciano, de informação? A gente tem um topo duplo, né? A observação, né, de topos duplos, quando a gente vê vindo, né, de uma potencial tendência, a gente pensa ainda numa possibilidade de uma bandeira de baixa em forma de topo duplo. Então, se tiver boas razões, né, aqui para vender, seria uma possibilidade, né? Por exemplo, uma final flag, né, aqui nos 5 minutos, né, algum tipo de padrão de venda, né, uma wedge, né, no time frame menor, né, uma wedge top, uma wedge com topo duplo, ou mesmo só um topo duplo, né, nos 5 minutos mais próximo ali da movimentação, né, seria a possibilidade de se tentar trabalhar, né, a favor de um pequeno swing, né, aqui, né, um retorno a 20, né, pode criar uma certa lateralidade, o fechamento do gap aqui com o magneto, a região de POC também com o magneto, tá? Então, esse potencial gap de média, né, poderia trazer o mercado para essa movimentação. A ativação do gap de média, pessoal, é na perda da mínima de barra anterior. Opa, Luciano, digamos que a gente tem aqui uma insider, né, aqui ainda, no mercado abre aqui com um pequeno gap de baixa, e aí ele faz uma movimentação mais ou menos como isso daqui, ó, né? Deixa ainda uma insider. Caso tenha perda da mínima, é a perda mínima da barra, né, que ficar, tá? Então, não necessariamente precisa ser da B10 aqui, tá bom? Então, possibilidade de bandeira de baixa. E aí a gente tenta construir um pouco mais de sentido aqui em tempos gráficos menores, né, pessoal? Ainda do dia de hoje, a gente teve a B1 aqui como um doji, né? A gente teve a nossa barra 1 do dia, né? Como um doji não, né? Como uma barra de tendência, né? Em determinado momento ela esteve aqui como um doji, mas ela fecha mais como uma barra de reversão de baixa. Falamos da possibilidade de alguma continuidade, né? Mas ela ainda assim fecha sobreposta, ela fecha contida dentro da máxima e da mínima da última barra do dia anterior. Então, assim, para ela realmente ser uma excelente barra de força, o ideal é que ela fechasse aqui, né, para a gente pensar. Mas ainda assim é uma barra de continuidade, né, pessoal? É uma barra que sai da 20, sai da 9, né, ou seja, ela fecha abaixo, ela vem acima e volta e fecha abaixo, né, dessas médias, e ela ainda teve ainda, né, alguma continuidade. Mais informações, né, que acaba sendo interessante a gente visualizar em tempo gráfico menor. Região de POC, né, acabou ficando aqui ó, nessa barra de força, o mercado volta, mantém uma certa lateralidade para depois ter, né, algum tipo de rompimento. Aqui no M15, pessoal, aqui a gente visualizou, né, essa lateralidade do dia anterior, foi um estudo que a gente havia deixado, de potencial, né, alvos dessas lateralidades, aqui no caso do 15 minutos a gente pensa nessa lateralidade, né, e aí o mercado abre com gap de alta, ele pagou alvo, né, da lateralidade menor, fica mais fácil a gente ver nos 5 minutos, né, que é só essa lateralidade aqui um pouco mais próxima, pagou 100% dela, né, a gente vê aqui, testa também uma região, né, de topo duplo e depois ele faz, né, uma grande movimentação de queda. Como a gente tinha, né, tanto essa lateralidade aqui do 15 quanto a lateralidade do 5, né, aqui a gente ficava também impedido de vender exatamente aqui, porque aqui foi uma região de lateralidade muito ampla. Então, para ter, né, continuidade, precisa de rompimento, precisa de barra de continuidade. Quando a gente segue essas regras, né, pelo menos a gente evita de vender exatamente no fundo duplo, né? E aqui eram muitas vezes, né, dentro de lateralidades maiores, o preço forma, né, lateralidades menores. Isso a gente estudou, né, na parte de lateralidades. Então, aqui, né, basicamente não seria uma região mais para você estar pensando, né, em vender, né, já que você estava abaixo numa lateralidade. Até mesmo aqui, ó, em fundos anteriores, né, já ficaria abaixo numa certa lateralidade, até que tenha, né, rompimento e continuidade. Então, barra 1, né, aqui acima, a barra 1 do dia aqui acabou sendo um doji, né, um doji de baixa. Dentro daquilo que o Al explica, né, quanto a trabalho a lateralidade, né, um barbell que você veja no 5 ou que você veja no 15 ou no 60, né, quando você vai trabalhar às vezes um barbell de um tempo gráfico um pouco maior, razoavelmente você não venderia, né, essa movimentação
aqui próximo da mínima, principalmente para você estar acima, né, da média móvel de 20. Então, acima da média móvel de 20, quando você tem uma lateralidade, acaba sendo mais confortável você buscar por compras baixo, né, nessa lateralidade. Vender alto seria uma possibilidade, mas o mercado não chegou aí, né, a níveis altos, né, para essa movimentação aqui. Vejam que aos poucos, né, o mercado ele vai realinhando, né, as médias. Aqui ele desce um pouco menos, ó. Aqui, né, o mercado consegue realinhar as médias. Após o realinhamento, né, tem uma movimentação melhor, né, no caso de alta. Ainda, né, quanto à ideia para amanhã, né, pessoal, a gente tem o mercado fechando aqui o seu dia numa potencial wedge, num potencial, né, topo duplo, certo? Um potencial topo duplo. É, algumas formas, né, de projeção de alvo, né? Mais vezes, 75% das vezes, você vai ver o mercado corrigir, né? Ponto de inflexão, Luciano, dessa movimentação. Tem uma, tem duas, né? Tem três puxadas. Se o mercado renova essa mínima, né? A gente tem premissa de pelo menos duas pernas de baixo. Não chegou a ser tendência, tá, pessoal? Aqui no final dessa movimentação, ainda são 16 candles, né? Razoavelmente, está tentando ser uma tendência, ainda pode ter um bom retorno. Como a gente está com o gap de média já pronto lá nos 60 minutos, falta só a ativação dele, perda de mínima, pode ter ainda algum tipo de atividade lateral aqui, as médias estão bem abertas, né? E aí, quando finalmente tem uma perda de mínima de L1 ou mesmo de L2, né, o mercado tem um desempenho melhor. Se o mercado entender essa movimentação aqui como tendência, né, porque as médias estão bastante alinhadas, né, aqui ainda poderia haver, né, um certo gap de média. Ou com um gap de baixa, reage, né, mas tem um certo gap de média. Aí o mercado tem uma certa pausa, e aí, quem sabe a venda de L2 dos 60 minutos seja uma venda melhor, né, para pensar naquele fechamento do gap, lá, o teste da POC, tá bom? Alvos, né, pessoal? O mercado ele tende a ter reação, né, a alvos. Aqui você tem várias formas de projeção. Se eu pegar essa movimentação macro, o mercado pagou, né, no fechamento do dia, ó, o segundo alvo, tá, desse pivô. Opa, Luciano, mais algum? Sim, ele também pagou o primeiro alvo desse daqui, ó, na tinta, né, aqui no último tick da movimentação do preço, né, o mercado também pagou o primeiro alvo dessa grande projeção. Também fechou o gap, né, que é uma região comum, né, de realização de lucro. Era aí que aí a gente vai para mais situações. Opa, Luciano, desse fundo aqui, ó, para cá ele pagou alvo? Pagou também, tá? Então, mais uma projeção de alvo, né? Se você traz para um pivô um pouco mais próximo, né? E você observa 100%, também pagou esse alvo, também pagou esse primeiro alvo, né? No caso desse primeiro alvo aqui, eu tenho que descer, porque a mínima, né, é essa daqui, a mais baixa, tá? Mas você vê que o mercado atingiu, né, aos compradores várias formas, né, de projeção. Então, poderia ter algum tipo de movimentação, né, de queda aqui, de realização de lucro e ter, né, uma movimentação de duas pernas de baixo. Aqui, se tiver, né, pessoal, pelo menos o gap de média, é interessante você pensar aqui, ó, a mínima, tá, da região dessa barra, tá? Porque aqui é a mínima da puxada, certo? E aí aqui você teria primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Interessante já deixar todos esses alvos já projetados, né, para evitar dor de cabeça caso o mercado faça algum tipo de movimentação mais rápida isso aqui. Pensando em contrapartida no ponto dos comprados, né, pessoal? Compradores, né, se a gente pensar em alvo macro, falta o segundo alvo desse pivô aqui, ó. Então, cabe você também deixar essa movimentação. Apesar de 75% das vezes o mercado abrir fazendo isso, ele também pode abrir com gap de alta, pagar a projeção de 100% desse pivô, né? Tem mais, né, movimentação aqui, né? Se a gente continuar, né, a extensão disso aqui, a gente teria ainda, né, um terceiro alvo, ó, relativamente aqui, tá? Então, seria ainda, né, uma possibilidade macro, né, desse pivô aqui, ó, tá? Como isso daqui é uma grande lateralidade, se a gente for pensar no alvo, né, mais comum e mais provável dela seria a gente entender, né, esse 100% aqui. Grande lateralidade, né, você vê essa movimentação isolada, né, quando a gente isola ela fica mais visual, né, como uma grande lateralidade, 100% seria aqui. Então poderia haver ainda realização de lucro aqui e ter uma potencial edge parabólica, né, o mercado abre aqui, mas ele volta e depois ele ganha um impulso, né, maior, favorável aos vendidos, tá? Então seria a possibilidade de a gente interpretar também, né, um gap de alta. Ou até mesmo, né, o mercado já abrindo em cima dessa região. Então, se ele já abre aqui, aqui já não é mais uma região para você estar comprando. Talvez, né, até para estar vendendo. Aí ele construiria o gap de média, que seria uma certa lateralidade para só depois descer, tá bom? Então, seria essas, né, as possibilidades. No dia de hoje, né, pessoal, quanto a trades do dia, né, eu acabei fazendo uma compra aqui, né, por quê? Porque eu buscava, né, a princípio, essa projeção aqui maior, 100% dessa
projeção aqui. Buscava 100%, na verdade estava buscando 100% dessa projeção, né, porque meu alvo inicial estava aqui. Eu acabei antecipando, né, uma parcial, eu acabei fazendo duas compras aqui, ó, né, aqui, né, pensando no gap de alta acima da 200, isso aqui sendo lateralidade, e o mercado podendo, né, ter potencial para ter um dia de tendência, inclusive desde a abertura, porque a maioria dos dias de tendência desde a abertura eles derivam, né, de certa lateralidade e de algum tipo de aproximação entre a 20 e a 200. Então, mas o mercado pagou esse segundo alvo aqui, e a partir daqui, né, ele já acabou não apresentando, né, nenhuma continuidade. Então essa falha de continuidade, né, me fez fazer uma parcial e depois sair aqui com pouco lucro, né, até chegou a pagar uma boa movimentação, ó, né, mas acabei, né, esperando a possibilidade da projeção daquele alvo maior e a minha ideia era inclusive esticar um pouco mais os alvos. Não foi o que aconteceu, né, pessoal? O mercado ficou numa atividade bem lateral. Então, aqui nessas regiões, né, aqui, né, no caso, quando você visualiza, né, movimentações de três puxadas, ainda contida, né, dentro de uma lateralidade anterior, o EDS geralmente funciona. E aí aqui o mercado voltava, né, na região dos 50% do dia, né, aqui, ó, se você pegar essa projeção aqui, você vê que o mercado volta nos 50% do dia, depois ele deixa um fundo aqui levemente mais alto, volta de novo aqui, né, nos 50% do dia, tá? E aí depois ele deixa um outro fundo, né, uma wedge com fundo duplo levemente mais alto, e aí mais uma vez, né, o mercado volta, só que aqui ele muda a estrutura, né, pessoal? Aqui ele renova, né, esse ponto de inflexão, renova outra inflexão, digo inflexão como ponto de pausa anterior, né? Aqui ele ainda falhou, né? Fiz essa venda aqui para tentar buscar um teste da POC, né? E quem sabe uma nova mínima. Por que nova mínima? Porque aqui, né, a gente visualizou a possibilidade, né, de uma movimentação de três puxadas e em lateralidades, movimentações de três puxadas normalmente tem bom efeito, né? E aí ele renova, né, o ponto de inflexão dessa wedge, né? Ponto de puxada, né? Uma, ó, duas, três puxadas. Então ele renova essa movimentação, mas ela não acaba tendo, né, aquela premissa de segunda perna. Ela faz perna um e daqui ela sobe em microcanal. A partir do microcanal, pessoal, a gente podia estar pensando na possibilidade de uma perna 2 de alta. A questão é que ela demorou a vir, mas vejam que a ideia de estrutura, né, apesar de ser pequenos detalhes, ó, fundo mais alto, fundo levemente mais alto. E a partir daqui a gente falou que o mercado tinha trocado, né, a sua estrutura. E também, né, apresentou o primeiro bom ciclo do dia. Mais vezes, né, esses ciclos extremamente fortes, eles têm pelo menos uma segunda perna. A questão é que essa correção foi ampla. E aí aqui, né, compradores falharam em retomar essa movimentação a partir de uma H1. Teve aqui, ó, uma leve perda de mínimo, leve perda de mínimo. Também não conseguiram retomar essa movimentação de H2. Teve outra perda de mínimo. Compradores também não conseguiram retomar essa compra de H3. Vendidos, né, vendo que compradores não tão fortes o suficientes para retomar o mercado, né, acabaram conseguindo mais uma grande movimentação, né, favorável aos vendidos, né, aqui grande movimentação, né, para aquilo que a gente teve no dia de hoje, né, pessoal? Até próximo do fundo duplo, a cerca de 500 pontos. Então, mesmo aqui, né, para esse gatilho de venda, seria quase 400 pontos. Mas falha em renovar a mínima, né? Aqui você fica com um fundo duplo levemente mais alto, uma inside, ó, um modo rompimento. E aí esse modo rompimento, né, acabou tendo rompimento e correção, né, para a perna 2, né, no caso de alta aqui. Voltando, né, pessoal, de novo a microcanal, ó. Vejam que o primeiro ciclo bom que a gente teve no dia foi esse, né? Depois a gente teve um de baixa, mas ele não muda a estrutura, né, que era necessária para você pensar sobe menos, desce mais. Quando ele desce menos, né, principalmente depois dele ter retomado máximas, né, aqui no caso ele retomou máximas, né, porque são três máximas aqui anteriores, quando ele corrige um pouco menos, né, a possibilidade dele subir mais, né, no caso ele desce menos, sobe mais, tá? Se ele tivesse descido mais, você, opa, aí hoje a gente estaria, né, dentro de um cenário de triângulo expandido, tá? Aqui onde ele está renovando máximas, né, pelo menos intermediárias, ou, né, dentro da estrutura majoritária do dia, né, que era topo, topo mais baixo, né, ele voltaria, né, inclusive com uma estrutura de baixo, tá? Mas essa falha de mínima, né, aqui também teve, né, a possibilidade, né, de ter vendidos, né, presos nessa movimentação aqui, ó. Como assim, Luciano, vendidos presos? Isso aqui é um microcanal, certo? Se é um microcanal, essa primeira retomada aqui é uma retomada de H1. Legal, essa H1 teve aqui compradores participando dessa movimentação. Depois, né, vendidos entram pesado acima, né, aqui na região da VWAP, região da MM9. E aí
tem a primeira perda de mínimo. Se isso daqui é uma H1, né, aqui é uma L1. Então teve uma venda de L1 pós o microcanal. Às vezes é uma boa venda, né, essa venda aqui, por ser um ciclo extremo, né, na movimentação anterior. Essa movimentação, né, ela não teve falha imediata, mas os compradores retomaram ela, né? Então, vendidos, né, poderiam demorar a vender, né? Para quem não conseguiu vender nisso daqui, tentou vender só a correção, ficou preso, stop aqui em cima, né? Esses stops aqui sendo acionados, né, levam a uma movimentação de alta. E aí aqui essa subida, né, acabou sendo em microcanal de novo, né? Tá? Veja que os fechamentos das barras, ó, estão sempre acima, né, das máximas das barras anteriores, pelo menos as três primeiras. Isso aqui foi, né, fechamento dentro, né, da máxima da B1, da barra anterior, no caso. Depois, né, a continuidade microcanal, você tem aqui uma L1, né, a primeira perda de mínimo, seria a lógica contrária dessa movimentação, né? Nessa daqui, no geral, você está buscando venda na H1, né? E nessa daqui você está buscando compra, né, na L1. Por quê? Porque o ciclo é extremo. E aí aqui você tem, no caso, a L1, perda de mínimo, e aí você tem a retomada de máxima aqui na falha, né, no caso, dessa L1 aqui, ó. Né? Aqui, não porque aqui fecha exatamente em cima, mas quando a barra seguinte, né, tem continuidade, né, você teria aqui premissa de pelo menos, né, duas pernas de alta, né? O mercado pagou uma, né, uma grande perna aqui, né, corrigiu, né, fez uma correção muito, né, característica de um cup handle, tá? E depois perna 2. Vamos só ver se ele pagou esse cup handle, né, porque normalmente o cup handle ele paga a projeção, né, do seu segundo alvo. Então, ainda ficaria essa projeção aqui, para esse cup handle, né, para essa possibilidade desse setup aqui. Tá? Então, dentro, né, da ideia do cup handle, né, seria isso daqui. O primeiro alvo, né, eu acredito que alcançou ali ainda no final do dia. Tá? Aqui é mais fácil também, né, pessoal, de você visualizar as movimentações de três puxadas, né? Se você trouxer essa movimentação assim, ó, né, ela fica muito próxima também dessa movimentação final, né, ali, dessa maneira aqui, ó. Tá? Nem nos 5 minutos, né, você tem rompimento, por exemplo, e continuidade dessa movimentação. Então aqui você tem uma potencial wedge, você viu que é um topo duplo, você viu nos 60 minutos que é um gap de média. Então, assim, enquanto a possibilidade, teria maior probabilidade de ter uma movimentação de queda. Essa movimentação de queda, pessoal, nos 5 minutos está fácil? Não, foi uma excelente tendência aqui, ó, nos 5 minutos. 52 bons fechamentos de alta. Se teve tanto fechamento de alta assim, né, dentro dessa movimentação, aqui, né, essa movimentação de queda inicial seria um gap de média, tá? Então, opa, Luciano, aqui está o ponto de inflexão, né, dessas últimas três puxadas. O mercado vem até aqui, testa essa movimentação, e aí se ele renova, faz o gap de média, ou abre aqui com gap de média, pode ter uma retomada de alta. Igual a ideia lá do 15 minutos, né? Pode ter uma retomada. Então, assim, se o mercado faz uma certa lateralidade, né? Talvez a venda de L1 não seja tão boa nos 60 minutos, por conta, né, desse cenário que ficou no 5, e também no 15. Por quê? Porque aqui ficou tendência. Lá no 15 a gente falou que não é tendência porque tem 16 barras, né? Ele tem poucas barras, por exemplo, ainda acima da média móvel. Mas tem um bom deslocamento. Então, um gap de baixa pode gerar algum tipo de atividade lateral e a própria L1 lá pode demorar um pouco. Pode ser uma reversão mais forte? Pode, né? O macro, muitas vezes, ele acaba ganhando do micro. O setup está aqui, né? A gente tem uma possibilidade de magneto aqui e outra possibilidade de magneto aqui para essa movimentação. Tá? Então, seria, né, aqui pontos, né, para se ficar esperto, para quem sabe, né, o mercado iniciar uma fase lateral. O gap de média, né, pessoal, ele tem a premissa de algum tipo de teste da mínima da tendência. Esse teste não necessariamente ele é exato. Ele pode ser mais alto, pode ser mais baixo, também pode ser igual, beleza? Então, para quem for operar amanhã, né, bons trades para vocês aí, tá? Fiquem de olho, né, nessa possibilidade de tendência. Tendências têm dificuldade de ser revertida, né, pessoal? Quando ela realmente engrena uma boa tendência, né, a gente pode ainda ter algum tipo de atividade lateral antes dos 60 minutos aqui, ó, ter, né, uma venda mais interessante, por exemplo, de L2, beleza? Valeu, pessoal. Então, forte abraço para vocês aí, bons trades amanhã e até mais. Valeu!